Queridos, olha o que é que diz aqui Provérbios 31, a partir do versículo 25. Reveste-se de toda força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas a você a todas supera. Aleluia. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui, fazendo alusão a esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Em especial, eu coloco cada mãe que está aqui nesse lugar e as que estão, meu Deus, nos acompanhando, meu Pai, pela internet. Que o Senhor ministre em nossas vidas. No nome de Jesus, amém, amém e amém. O tema da nossa mensagem é ser mãe, a grande dádiva de Deus para a mulher. Amém, queridos? Uma das maiores dádivas, um dos maiores dons, uma das maiores virtudes que Deus pode conceder a uma mulher é ela gerar um outro ser humano. Ser mãe é mais do que um papel. Ser mãe é um chamado. Ser mãe é uma chamada de Deus para aquela mulher. Uma missão que Deus dá para aquela mulher. Não é apenas uma função biológica. É uma missão espiritual. Diga comigo, missão espiritual. Então, acima de tudo, ser mãe é isso. A Bíblia apresenta mulheres que marcaram gerações através da maternidade. Mulheres que entenderam que aquele filho que foi dado era para um propósito, para marcar a sua e as outras gerações. Mulheres que entendem essa chamada de mãe, com esse propósito, com essa missão, literalmente abraçam essa missão e preparam seus filhos para serem bênçãos na sua geração. Sabe, irmãos? Mães que oraram, lutaram, choraram e confiaram em Deus. E no dia de hoje, no mundo, em que muitas vezes se desvaloriza esse papel, Deus continua honrando aquelas que entendem que ser mãe é uma dádiva divina, que carrega propósito, carrega influência e um legado eterno. Infelizmente, as narrativas e as ideologias do mundo têm atacado a figura da maternidade e hoje, infelizmente, o mundo ensina que ser mãe é algo desvirtuoso. Uma grande parte das mulheres não tem vontade de ser mãe, porque isso é o que o mundo coloca, né? E ser mãe é sinônimo de problema, é sinônimo, né, de tantas outras coisas negativas. Mas hoje nós estamos aqui para celebrar e para trazer à existência aquilo que Deus institui. Então, hoje eu quero trabalhar 3 verdades que revelam a grandeza da maternidade, segundo a palavra de Deus, segundo o pensamento de Deus. E a primeira verdade é que ser mãe é uma dádiva que nasce no coração de Deus. Você sabia disso? Ser mãe é uma virtude, é uma dádiva que antes de nascer no coração da mulher, nasce no coração de Deus. É isso que a Bíblia diz. Salmos 127, versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha só, então, os filhos são herança de Deus, é uma recompensa que Deus dá. É esse que é o entendimento de Deus, quando Ele escolhe uma mulher para ser mãe. Se eu vou recompensar essa mulher com um filho, com uma filha, né?
O quão é diferente o pensamento que o mundo coloca. Não é verdade? Mas o entendimento da palavra é esse, né? A maternidade é um presente e não um acaso. Amém ou não amém? A maternidade é um presente e não algo que aconteceu ao acaso. Filhos não são apenas resultado humano, são herança de Deus. Cada vida carrega um propósito. Cada alma vivente nessa terra é única e singular, e Deus reservou para essa vida um propósito. Um propósito para ela, um propósito para o reino, um propósito para a sociedade. Independentemente de que área de atuação, essa pessoa é fundamental na sua geração. E toda mãe que entende isso vai preparar o seu filho ou a sua filha para viver a sua missão nessa terra. Sabe, irmãos, Deus confia vidas às mães. É impressionante, né? E eu, durante uma grande parte da minha vida, eu estudei muito esses processos biológicos. E, meus queridos, uma das complexidades maiores que existem na existência da terra é uma mulher gerar uma outra pessoa dentro do seu ventre. A cada dia dos 9 meses que a mulher passa desenvolvendo, é incrivelmente, na verdade o verbo que fala do salmista lá no Salmo 139, fala que de modo assombroso tu me teceste no ventre da minha mãe. Então, é tão complexo essa questão da maternidade, da gestação, que o salmista colocou esse verbo de modo assombroso, no sentido de ser tão complexo, de ser tão magnificamente, sabe, organizado, feito, ajustado. Só Deus conferiu esse poder, essa dádiva à mulher. Então, no mundo que hoje as identidades estão tão aversas, banalizam esse processo da gestação. E nós precisamos entender que só quem gera a vida no mundo é a mulher. O homem não consegue gerar. O homem planta a semente. O homem é feito para semear. Mas a mulher é feita para gerar. Olha só. Né? Então, isso é magnífico. Sabe? E isso é dom de Deus. Amém ou não amém? Então, olha só. Então, Deus confia a vida às mães. Então, isso revela responsabilidade, mas também honra. E é por isso que nós colocamos as mães num dos lugares mais altos de honra dentro da sociedade. E tem que ser assim. Hoje mesmo eu estava brincando com um discípulo meu. Rapaz, hoje é o dia das mães, o negócio é top e tal. Aí quando chega o dia dos pais, né, aquela coisa mais modesta, mãe. E o pai que é pai, você está me entendendo? Amém? O pai que é pai, macho, o pai que é pai, ele não se importa muito com o dia do pai, mas ele quer que a mulher dele, a mãe dele, seja honrada. Você está me entendendo? Seja honrada. Por quê? Porque realmente, né, foi quem gerou. Você está me entendendo? Foi quem me gerou e quem gerou meus filhos. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Né? Então, o homem que é macho, ele até abre mão das suas homenagens, mas para colocar o quê? A mulher dele, a mãe dele, a filha dele, no lugar mais alto de honra. Né? E está tudo bem. Amém ou não amém? Está tudo bem, está tudo normal, porque tem que ser assim, né? A maternidade, queridos, revela o cuidado de Deus. Deus se aliança com a mãe. Deus tem uma aliança especial com a mãe. Sabia disso? Por quê? Porque se estabeleceu um elo entre a mãe e seus filhos. E Deus olha com um olhar diferente para esse cuidado, para essa mãe.
Assim como Deus cuida de nós, Ele permite que mães expressem esse cuidado na terra. E é por isso que o amor de mãe é diferente. Você está me entendendo? Porque é um pouquinho do amor de Deus que entrou no coração da mãe, e esse coração da mãe expressa esse amor através do cuidado com seus filhos. Isso é impressionante. O presente de Deus muitas vezes vem na forma de uma responsabilidade, porque filho é responsabilidade. Valorize o que Deus confiou para você. Amém ou não amém? Amém, mamãe? Valorize, sabe? Valorize, porque Deus cuida de você. A segunda verdade é que ser mãe é uma missão que exige entrega. Literalmente exige entrega. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: Ana estava orando. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. A grande maioria dos nossos amados aqui sabe da história de Ana, né? Ana, mulher de Eucana, tinha uma concorrente, a Penina, e a Penina não tinha pena de Ana. Perturbava ela dia e noite, porque ela não dava filho para Eucana. E ela bolou uma estratégia na sua alma. Ela começou a pedir a Deus um filho, mas esse filho que ela estava pedindo não era para ela. Ela disse: se o Senhor me der um filho, Senhor, eu vou entregar para o Senhor, para Ele te servir todos os dias da sua vida. Olha só. Olha só como é a situação. Eu só quero que o Senhor me dê um filho só para mim ser mãe. Mas ele não vai ficar comigo. Eu vou entregá-lo. Ela semeou o filho dela, né? E aí chegou que ela, né, pediu ao Senhor e tal e tudo, e chegou o dia dela entregar, e ela pegou e entregou. Esses versículos aqui falam que ela estava o quê? Ofertando, entregando o filho para o templo, para o filho servir a Deus, né? Olha só, então Ana orou antes de gerar. Isso aqui é muito importante. Ana orou antes de gerar. Isso mostra que filhos devem nascer primeiro no coração de Deus. Por isso que nós aqui da Pastor trabalhamos muito essa questão, sabe, de um planejamento familiar sólido, das mães estarem verdadeiramente preparadas espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente para poder gestarem. Então nada melhor do que orar ao Senhor, né? Então ela entendeu que que aquele filho não era uma necessidade dela, não era uma prioridade para ela, mas era um propósito. Vocês estão me entendendo? Então ela queria muito ter um filho, e enquanto ela queria ter um filho para ela, o filho não veio. Mas quando ela começou a orar e dizer: Senhor, o filho que tu me der vai ser do Senhor, aí o filho veio. Vai ser para o Senhor, aí o filho veio. Então essa é a nossa missão. E Deus nos surpreende e nos honra. Porque depois que ela gerou Samuel, Deus a abençoou e ela ainda gerou mais 5 filhos. Esses 5 ela criou até ficarem adultos. Você está me entendendo? Olha só a bênção. Então é importante a gente ter esse discernimento. Agora, a maternidade, meus irmãos, envolve renúncia. Amar também é entregar, confiar e depender de Deus. Então, é por isso que muitas vezes, né, as pessoas, por um parto traumático, ou então uma situação de uma realidade, passou por um problema ali, encarou, né, uma infância, a criação do filho nos primeiros anos de forma mais intensa, aí dá uma recuada, não quero ter mais outro, ou então, né, nunca tem vontade de ter, né, de gerar uma criança. Então, ore, busque a Deus,
Porque não se trata de você, não se trata dos seus desejos e nem das suas vontades. Se trata daquilo que Deus quer fazer através de você. De repente você não tem vontade de gerar, mas se já pensou, se do seu ventre saísse um grande avivalista para impactar o mundo inteiro com a palavra de Deus? Sabe, então são situações assim que a gente tem que refletir. A diferença entre segurar e confiar está na fé. Pastor, o mundo está muito, instável, muito diferente. Eu tenho medo de gerar, colocar um filho no mundo e o mundo engolir o meu filho e tal, aquela coisa toda. Isso é normal, porque todo pai, toda mãe que cria um filho para Deus tem esse pensamento, mas nós temos que ter fé, confiar no Senhor e trabalhar duro para que os nossos filhos andem num caminho junto com a gente. E a Bíblia se cumpre, porque a Bíblia diz o quê? Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela ainda for velha, ela não se desviará dele. Então é promessa e temos que cumprir, temos que crer na promessa e trabalhar para a promessa se cumprir. Amém ou não amém? É o Senhor que nos dá essa garantia, né? Ensina, trabalha, ensina a criança no caminho, porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar do caminho e vão fazer melhor que você, né? Nos ensaios do dom divino, meus irmãos, isso aqui é tão lindo, tão maravilhoso, a gente se emociona, chora e tudo, mas os papais e as mamães sabem o preço que se paga para botar esses meninos para cá para ensaiar, e o recurso que tem que tirar para eles ficarem bonitinhos, ficar aqui até de madrugada junto comigo aqui, botando esses meninos para dançar. Quando eu olho, tem pai e tem mãe aqui que já estão. Aí eu só não fico assim porque eu me levanto e eu fico andando, né? Não, porque isso aqui tá, olha, não sei. Aí eu fico assim, né? Andando para cá, para ali, que é para dar uma. Mas se eu sentar também, né? Mas isso é o quê? Ensinar no caminho, trabalhar para quando ele crescer, ele dizer: eu sou crente, eu sou discípulo, eu sou cristão porque a minha mãe pagou o preço. Minha mãe estava do meu lado, me apoiando, pegando na minha mão. Não, minha filha, nós vamos lá junto. Não, meu filho, nós vamos lá junto. Vamos lá pagar o preço. É assim. Aí o menino quer sair do ministério, que porque está, né, e tudo mais. Aí a mãe chega lá: não, meu filho, negativo, isso é propósito. É propósito, não está tocando para ti, não está dançando para ti, não está atuando para ti não. Tu está fazendo isso para o Senhor. E tem que segurar firme e tem que caminhar até o final. Isso é o quê? Missão com propósito. Ensinar no caminho. Sabe, queridos? De repente alguém pode até se perguntar: pastor, é bíblico esses meninos estarem dançando, estarem no teatro, estarem fazendo essas coisas e tudo mais? Tem alguma questão na Bíblia, na palavra? Tem e muito. Mas mesmo se não tivesse na Bíblia, a gente ia fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque não está fazendo mal nenhum. E segundo, se os nossos filhos não fizerem isso na igreja, eles vão fazer lá fora. E aqui é um ambiente controlado. Então é um padrão cultural. Amém ou não amém? É um padrão cultural, é um costume, uma cultura, né, de envolver nossos jovens nas atividades das artes da igreja, das artes, dos ministérios. E isso faz parte do trabalho do pai e da mãe para ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Quando eu olho, eu vejo os meninozinhos, né, as criancinhas desse tamanhinho por aqui, andando, correndo. Aí quando eu olho, tem um jogado para ali, tem outro deitado para cá, tem outro dormindo para colar pelos cantos. Às vezes o pai e a mãe jogam um negócio ali de uma toalha, um pano, e o menino capota para lá. Tarde da noite aqui, cedo da noite aqui. Aí eu olho assim, e eu me lembro dos meus. Cresceram assim, todos eles cresceram assim. Foram gerados assim.
Aí, quando eles ficam grandes, a recompensa começa a chegar. De você deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, que você sabe que o seu filho não está virando o giraia por aí pela rua, de noite, de madrugada. Sabe, irmãos? Então nós precisamos ensinar as crianças no caminho. Ser mãe é uma influência que deixa legado. Deixa legado. O filho é marcado para sempre através da vida da mãe. A mãe ensina através da vida. Mais do que palavras, atitudes formam filhos. É impressionante. E é isso mesmo. A vida da mãe influencia. A influência de uma mãe ultrapassa gerações. Aquilo que ela planta hoje será colhido no futuro. E o reconhecimento vem realmente com o tempo. Nem sempre é imediato, mas o fruto vai aparecer. Amém ou não amém? Joquebede influenciou seu filho Moisés desde cedo. E Deus o usou para libertar uma nação. Olha só. Ana influenciou Samuel com sua dedicação ao Senhor e ele se tornou profeta em Israel. Eunice, mãe de Timóteo, transmitiu uma fé sincera que formou um líder no Evangelho, sucessor de Paulo. Maria, mãe de Jesus, influenciou com submissão e fé, participando do plano de redenção da humanidade. Aleluia! Eita, mulher de fé! Susana Wesley influenciou seus filhos com disciplina espiritual e ensino bíblico, e Deus levantou através deles um grande avivamento, que foi a mãe do John Wesley, que foi um dos grandes avivalistas que geraram, as igrejas batistas. Sabe, meus irmãos, a Catarina Uber influenciou seus filhos com amor pelas almas, e todos eles se tornaram missionários, que influenciam até hoje milhares de pessoas a ganharem almas para Jesus no mundo todo. Irmã Catarina é a mãe da pastora Rebeca, do pastor Eibe, da pastora Ângela, do pastor Timóteo. Todos os seus filhos e filhas, todos os netos, todo mundo dessa raiz é missionário. E estão ganhando almas no mundo todo. Agora em junho vai ser a nossa despedida de mais de 40 anos. O pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca vieram dos Estados Unidos para Santarém liderar a Missão Paz. Depois de mais de 40 anos, agora em junho, vamos estar orando por eles, enviando-os para Califórnia, nos Estados Unidos, que vão plantar a paz internacional lá nos Estados Unidos. Sabe? Então, para nós, isso é um motivo de muita alegria. É o potencial de uma mãe, amém? É o potencial que a mãe tem. E assim como essas grandes mulheres que nós estamos falando aqui, Deus também levantou você como uma mãe. E da mesma forma como Deus usou essas mulheres, Deus concede graça a você também, para poder exercer essa missão. De impactar a sua geração. De colocar os seus filhos no caminho. E aqui está uma verdade: ninguém pode tudo, mas uma mãe pode transformar um lar inteiro. E eu termino essa pregação dizendo que ser mãe é uma das maiores dádivas que Deus pode conceder. É um presente que vem do coração de Deus. É uma missão que exige fé, entrega e dependência. E é uma influência que constrói um legado eterno. Talvez você, mamãe, hoje, esteja cansada, sobrecarregada, ou até desanimada. Mas hoje é dia de lembrar quem te chamou.
Quem te concedeu essa dádiva? Hoje é dia de renovar a sua força. Hoje é dia de você receber unção para continuar na sua chamada. Deus vê cada esforço seu. Deus não fica de costas para você. Ele lhe observa. Ele vê cada esforço seu, cada lágrima sua, cada necessidade, cada entrega. Deus honra cada entrega sua, mamãe. Levante-se pela fé e continue semeando e permaneça firme e inabalável. E certamente o Senhor lhe honrará. Agar gerou Ismael, filho de Abraão. E aconteceu que essa mulher, por 2 vezes, se viu muito desamparada. Na primeira vez, ela não aguentou tanta pressão de Sara e saiu. O anjo apareceu para ela e mandou ela de volta. O que você está fazendo aqui? Volte, porque ainda não é tempo. No tempo oportuno, você vai com seu filho e eu vou cuidar de vocês. E ela voltou. O menino cresceu um pouco mais, e aí dessa vez ela saiu. E o Senhor proveu tudo para ela, para o filho dela. Da mesma forma, o Senhor também tem uma aliança com você, mamãe. De repente, aquilo que está faltando, o Senhor é fiel para suprir, porque Ele tem uma aliança com você. Por quê? Por quê, pastor? Porque o que você está construindo hoje será bênção para as gerações. E é por isso que Ele tem interesse de você cumprir a sua missão com excelência. Ser mãe é servir a Deus, formando vidas para a eternidade. Mãe deve ser aquele estaleiro forte, aprimorado. O estaleiro é aquele lugar que fabrica o barco. Mas todo estaleiro fabrica o barco para o barco ganhar o rio, ganhar o mar e andar, viajar, ganhar, fazer a coisa acontecer. Mas quando o barco precisa de manutenção, deu algum problema, alguma coisa, para onde o barco tem que voltar? Para o estaleiro. Então, esse é o grande desafio da mãe de hoje. É entender que o seu filho e a sua filha vai embora. Estaleiro não pode prender o barco. Vai chegar o dia em que o seu filho e a sua filha vão embora. Assim como você também foi. Mas ele precisa ir para poder cumprir a missão dele, para poder cumprir a missão dela. Mas fique tranquila, porque se você fez um bom trabalho, todas as vezes que ele precisar de um calafeto, ele volta para o estaleiro, para o seu colo, liga para você, chega junto de você, para que você possa continuar cumprindo a sua missão. Não prenda o seu filho, não prenda a sua filha. Você, mamãe, já de filhos e filhas adultas, ele precisa voar, ela precisa andar, precisa caminhar. Libere, abençoe. Está no ponto? Não é do seu jeito e nunca vai ser 100% do seu jeito. Entenda isso. Mas precisa ir. Amém ou não amém? Porque os filhos são herança do Senhor. Do Senhor. Ele lhe dá essa recompensa para você passar esses anos todos ali com essa criança e cresce tudo e tal, mas é dele. E vai chegar o momento que ele vai dizer: agora, minha filha, o seu filho, a sua filha precisa ir. E você tem que liberar. Agora em agosto,
a minha filha vai embora. Tum! O primeiro já foi embora, está em Santarém. O segundo já foi embora, está em Santarém. E agora em agosto a terceira vai sair do estaleiro. E eu choro de saudade, né? Mas é necessário. Eles precisam cumprir a missão deles. Amém? Agora, se você fez um bom trabalho, na hora que o sapato aperta, eles acionam o estaleiro. Aí você entra. Uau! Vem cá, olha assim, tal. Vamos lá, vamos orar, pagar o preço junto e tudo. Ah, tá, mas agora já tá bom? Tá, agora bora, vai. Tem que ir. E daqui a pouco, o último barquinho já vai estar pronto para... E o estaleirozão vai ficar só curtindo. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor.